Isso, espero que agora esteja bem. Ok, saí aqui, tive que entrar de novo, estava fazendo um barulhinho, eu estou com barulho de uma cigarra aqui, mas não tem jeito. Eu não vou conseguir desligar o inseto, ok? Então vai ficar o barulhozinho da cigarra aí ao fundo, ok? Bom, o pessoal está sendo informado, vamos deixar bater 2.000, que era o número que nós tínhamos, ok? E aí nós voltamos aqui novamente com a nossa devocional, a nossa reflexão. Paulo Machado, um grande abraço, meu amigo, Deus abençoe, é um amigão. Vamos lá, vamos bater aqui 2.000, eu tive que voltar. Joyce, um grande abraço, certo? É a fera da prótese, tá certo? Essa mulher abençoada, um grande abraço aí ao marido, tá certo? A toda a família. Vamos lá, batemos 2.000, aqui nós vamos retornar. É porque eu tive que sair, para você que entrou agora, eu tive que sair da live, porque estava travando aqui. Estou no sítio não, eu estou de férias, hoje é meu último dia de férias. Amanhã, como eu estava falando, eu estou com um evento em Guarulhos, ok? Aí em São Paulo, e essa semana também eu acho que eu estou em São Carlos. Eu acho que sexta-feira é São Carlos, no interior de São Paulo. Bom, bem legal. Vamos lá, deixou o povo que nós tínhamos quando eu saí, por isso que eu estou aguardando esses minutinhos para voltarmos aí à nossa temática. Batemos 2.000, tá certinho, joinha, sejam todos bem-vindos, um grande abraço a todos. Bom, eu estava falando e minha reflexão de hoje tem a ver com maturidade. É isso que eu quero conversar com vocês, e há uma preocupação muito grande porque ela precisa acontecer em algum momento da sua vida. Porém, os dois extremos desses momentos ou da sua vida pode ser extremamente prejudicial. Aqueles que procuram ou que têm que amadurecer cedo demais, crianças que deveriam ter compromissos de criança, que deveriam ter brincadeiras de criança, teriam que ter o tempo de ser criança, não são, acabam queimando etapas. Isso é extremamente prejudicial. Criança não pode ter vocabulário de adulto, criança não pode ter comportamento de adulto, criança não pode ter responsabilidade de adulto. Que isso fique claro. Fazer com que crianças se submetam a esse tipo de comportamento, tá certo? Inevitavelmente é criar adultos doentios, tá certo? Ao mesmo tempo, quando nós olhamos lá na frente dessa corda, nós vamos encontrar pessoas que envelheceram, ou seja, que cronologicamente elas estão velhas, né, ou maduras, ou eu vou usar maduro não, né, eu vou usar velho, envelheceu, porém não amadureceu. Então você vê um adulto se compor com linguajar de criança, um adulto com comportamento infantil, certo? Principalmente com comportamento de adolescente, certo? Você vai ver mulheres totalmente infantis, usando roupas de meninas, se comportando como meninas. Você vai ver homens paquerando, certo? Como se fossem garotinhos. O cara tem 30, 40 anos, para o carro na frente de uma escola para paquerar uma menina de 15, 16 anos. O que é isso? Isso é falta de maturidade. É alguém que ficou velho, porém não amadureceu. Tá certo? Então hoje minha proposta é falar ou é refletir com vocês sobre a carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. É bem legal quando vemos Paulo falando de si mesmo no capítulo 13, certo? Então Paulo fala de 2 momentos da sua vida. E isso é bem legal, 2 tempos, tá certo? O versículo é o versículo 11, então para você que gosta de anotar, de acompanhar, tá certo? Você vai lá, primeira carta aos Coríntios, tá certo? Então para você que não tem familiaridade com a Bíblia, escreva assim, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. E depois você pode procurar uma Bíblia aí e conferir, acompanhar, tá certo? O apóstolo Paulo, falando de si mesmo, ele diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino.
Então Paulo está falando de si mesmo e em dois tempos de sua vida. Que tempo é esse? O tempo da imaturidade e o tempo do amadurecimento. Tá certo? Então Paulo, ele está falando que ele já foi menino, mas se tornou um homem, ok? Com responsabilidade, homens como ações de homens, ou seja, de pessoas adultas e responsáveis e não culpadas, tá certo? Eu não sei se você prestou atenção, mas Paulo fala de passado e presente. Quando eu era menino e logo que cheguei a ser homem, tá certo? Então são dois tempos da sua vida. O tempo da meninice, o tempo da infantilidade, tá certo? O tempo do descontrole, o tempo da destemperança. E Paulo fala, certo, de como ele amadureceu. E nesse caminho de maturidade ele descreve algo que eu gostaria de fazer de trás para frente. Ele diz: eu falava, eu sentia e eu pensava, tá certo? Eu queria que você usasse de muita atenção para esse processo que Paulo descreve, porque eu falo o que eu sinto e só sinto porque eu penso, ok? Então eu penso, o pensamento me gera um sentimento e um sentimento me gera uma ação, ok? Normalmente, os meninos, as pessoas desequilibradas, elas fazem todo esse processo de uma forma muito acelerada, muito mecânica, muito rápida. E por isso o que sai, na maioria das vezes, é sempre conteúdo de confusão, é sempre conteúdo de intriga, é sempre conteúdo, certo, de desordem. Então ele descreve: quando eu era menino, o que eu fazia? Eu falava, depois que falava, eu sentia, e depois que eu sentia, eu pensava. Era mais ou menos assim, certo? As pessoas fazem primeiro, depois tem o sentimento ruim do que fez e depois vão pensar em tudo que fez. Quando Paulo se torna homem, maduro, o processo é inverso. Antes de falar e sentir, eu controlo meus pensamentos, tá certo? Eu começo a ter o domínio sobre aquilo que eu vou pensar. Quando penso, eu descubro rapidamente se aquilo é bom ou ruim e eu crio um filtro ou um ambiente onde eu consiga neutralizar aquele tipo de pensamento, tá certo? Por quê? Se eu não neutralizo o pensamento, inevitavelmente ele se torna um sentimento, certo? E o sentimento é um pensamento potencializado. E aí eu pensei, tá certo? Então, inevitavelmente, vamos supor, deixa eu usar um exemplo aqui de uma área que é muito intensa na maioria das pessoas. Por exemplo, eu sou solteiro e comecei a pensar em sexo, tá certo? Então, eu estou sentado vendo alguma coisa e o pensamento, ele entrou na minha mente. Ou eu bloqueio ele, ou ele se transforma num sentimento. Quando ele se transformar num sentimento, ele começa a mexer com o meu corpo, tá certo? E quando ele mexe com o meu corpo, eu posso partir para uma ação, seja uma atividade sexual irregular, ok? Ou seja, uma masturbação, ou uma pornografia, qualquer tipo de coisa. Então, para nós fecharmos isso aqui, ok, essa reflexão, os dois tempos da nossa vida, tá certo? O tempo de menino, da imaturidade, da infantilidade, o tempo do adulto, certo? Paulo descrevendo aqui como homem, certo? Logo assim que eu me tornei senhor dos meus pensamentos, ou decidi, certo? Se eu vou levar meus pensamentos adiante ou se eu bloqueio. Se eu bloqueio, eles não vão para o sentimento, do sentimento eles não vão para a ação, tá certo? Entenda esse processo do infantil
Ele fala primeiro, sente depois e pensa depois. Processo da maturidade, eu decido ou resolvo, certo, com os meus pensamentos, depois então eu vou para os sentimentos e depois então eu vou para a ação, ok? Ok, espero que tenha ajudado aí algumas pessoas aí para a próxima etapa de sua vida e aí para a próxima fase de sua vida, porque tem muita gente aprisionada no looping, tá certo? Da imaturidade. Eles têm apenas lapsos de maturidade, lapsos de controle. Às vezes você vê a pessoa num dia extremamente controlada, comedida, tranquila, mas é só alguma coisa acontecer, é só um pensamento dominar sua mente, que aí os sentimentos se tornam mais fortes e eles se transformam em ações, tá certo? Bom, vamos lá, espero que tenha ajudado. Essa é a nossa reflexão. Vamos fazer uma oração para não perdermos isso. Vamos lá, Pai, em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi falado fique guardado, preso, atado, afixado na nossa mente. Toma, ó Pai, toda a distração, toma a todos os pensamentos que muitas vezes tentam tomar de assalto a nossa mente, que possamos assumir o controle de nossas emoções. Te damos graças por tudo, abençoa cada lar representado, a cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, vamos lá. Se você deseja fazer uma pergunta, vamos lá. Diga, eu quero, faça a sua pergunta. Nós já temos aí 19 minutos de live, e não, até menos um pouquinho, porque eu acabei tendo que entrar novamente, porque travou. Diga, eu quero perguntar sobre maturidade, logicamente, ou infantilidade, tá certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alguém quer perguntar? Vamos lá, Neuza. Vamos a Neuza. Deve entrar ao vivo aí conosco, se sua internet estiver legal. Vamos aguardar e vamos ver de onde ela fala. Bom dia. Bom dia, pastor Cláudio. Bom Que dia. bênção. Bom dia. Prazer é meu, viu? Seja muito bem-vindo à nossa live. Vamos lá. Fala de onde? A respeito do que o senhor estava falando, eu tinha até anotado aqui, eu gosto muito de guardar, exatamente como o senhor orou, que tudo fique guardado, Tá certo, né? Para que a gente cresça, que deixe de ser menino. Transportando isso aí para a vida espiritual, eu vejo hoje muitos crentes denguinhos, que ficam anos dentro da igreja e parece que não cresce, não se projeta. Não sei se o senhor podia assim, fazer um comentário rápido sobre isso, porque eu tenho visto tanta coisa que tem afastado as pessoas do caminho do Senhor, porque eles não crescem. Eles passam dentro da igreja 20 anos e continuam sendo meninos, né? E Jesus cresceu em maturidade, em estatura, e esses crentes não crescem em maturidade espiritual. Bom, se o senhor achar apropriado fazer um comentário, eu acho que vai ser muito, muito útil para nós. Bom, vamos lá. Eu concordo bastante aí com a senhora. Por quê? Inevitavelmente, durante muito tempo, certo, a religião serviu para exercer um certo domínio sobre as pessoas, um certo controle sobre as pessoas. A liderança, ela, queira ou não, ela exerce um comportamento bem próximo da paternidade. E assim como muitos pais não querem que seus filhos cresçam, não querem que eles vão adiante, certo? Você vê mais ou menos assim, quando Abraão coloca seu filho Ismael para fora, ele dá só um pouquinho de água e um pouquinho de pão. Me parece que na ótica dele é dizer, meu filho, não vá muito longe, fique sempre dependendo de mim. Assim que a água e o pão acabar, volte para cá que o papai está aqui, certo? Inevitavelmente o púlpito das igrejas ou os ensinos, não de maneira maldosa, não. Durante muito tempo, ele realmente criou uma turma de filhos dependentes, onde não se ensinou esses crentes a terem uma vida com Deus, uma certa autonomia de vida com Deus, uma certa maturidade para exercer escolhas,
Então, nós não ensinamos as pessoas a escolher, nós simplesmente dissemos para ela o que é errado e elas, então, começaram a seguir tudo isso. Inevitavelmente, o que nós criamos foi uma grande multidão de pessoas que não conseguiram amadurecer. Ou seja, elas não leem e ficam com a leitura dos outros, elas não interpretam e ficam com a interpretação dos outros, elas estão sempre dependendo de alguém, certo? E isso é extremamente ruim. Por quê? Porque elas precisam de regras estabelecidas pelos outros. E eu acho que essa atrofia, vou tratar assim, ok? Acabou realmente atrofiando a mente de muitas pessoas. Hoje, quando você pega um líder religioso, que ele busca ensinar as pessoas a ter autonomia, as pessoas rejeitam. Elas não querem, entendeu? Elas querem ali alguém dizendo, opa, vamos aqui, fica aqui, você está entendendo? E como eles não são capazes de pensar, eles não são capazes de ter bom senso, entendeu? Eles precisam de uma instrução, eles não têm o bom senso para pensar. Será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso? Será que isso de forma comedida não seria certo e apenas a extremidade seria errado? Me parece que o que criou na mente desses crentes que a senhora está se referindo é um paraquedas, porém fechado. Entendeu? Porém fechado. Para aqueles que já abriram o paraquedas, eles não aceitam domínio, ok? Eles aceitam orientação. Alguém pode me dar uma carta de voo, tá certo? Mas ninguém pode controlar meu avião, tá certo? Sou eu que controlo. Eu tenho uma cartinha de voo que me diz as orientações sobre pecado, mas sou eu que decido por onde eu vou passar. Achei a pergunta extraordinária, viu? Muito obrigado. Espero ter colaborado não apenas com a senhora, mas com as pessoas que precisam crescer. Muito, muito. Eu quis ouvir quietinha aqui, sem lhe interromper, mas só tem um jeito da gente conseguir isso, é se dedicando a interpretar a Escritura com a ajuda do Espírito Santo. A gente procurar. Tem pessoas que só querem, como o senhor falou, só querem conhecer a Bíblia através do que o outro está ensinando e não chegam na presença de Deus. O senhor concorda? Sim, eu acho o seguinte: a primeira interpretação deve ser a sua, ok? Sim. E para você saber isso, para você saber que a sua está correta, o que você faz? Você pega a sua depois que você, certo? Leu, pediu ao Espírito Santo, porque ninguém explica um livro melhor que o autor. Com certeza. Ok, então você tem que ter. Nós temos, assim, a vantagem de ler o livro do lado do autor do livro, que é o Espírito Santo. Mas depois que você faz a sua interpretação, procure pessoas respeitadas, certo? De vida com Deus, estudiosos, e observa o que eles falam sobre o mesmo tema que você leu. E aí, então, você direciona a sua interpretação, certo? Porque, às vezes, você, por inexperiência no começo, pode fazer interpretações totalmente equivocadas. Com certeza. Então, você precisa de um norte, de um trilho, para você caminhar, tá certo? Exatamente. Porque aí você vai evoluindo a você mesmo, tá certo? Mas sempre, para não descambar muito para o lado de lá, nem para o lado de cá, você tem um nortezinho ali, que é um trilho, né, que são os mais experientes, te ofereço. Isso não te causa uma independência, não te causa uma dependência, te causa uma interdependência, certo? Sim. Você acaba ficando equilibrado. Tá joia? Beleza. Muito obrigada. Um bom dia. Deus abençoe. Deus te abençoe também. Muito obrigado. Venha Bagé. Eu tô pertinho. Você tá onde? Que local? Rio Grande do Sul, é Bagé. Bagé. Ah, ok. Um grande abraço, viu? Deus abençoe. Tchau. Legal. Dá um toque no xizinho aí para sair e eu vou chamar mais uma pessoa. Sim. Isso, vamos esperar um pouquinho, demora um pouquinho para sair. Legal, já já nós chamamos mais alguém.
Vamos lá, às vezes demora um pouquinho mesmo. Bom. Eu acho que travou aqui. Isso saiu legal. Pergunta legal, viu? Boa pergunta. Às vezes a dúvida de uma pessoa é a dúvida de muitas pessoas. Então é bem legal você vencer a vergonha e fazer. Vamos ao Bruno aqui, ó. Bruno de Lima. É você, Bruno de Lima. Bom dia. Bom dia, Fala de onde? É Bruno, é isso? Bruno. Fala de onde, Bruno? Eu estou nos Estados Unidos. Estados Unidos, isso aí. Moro, Terra boa. morando aqui há um tempo. Eu tenho Faça uma a sua pergunta, pastor. Vamos lá. Bom, aqui na minha casa nós não temos religião. Então, eu estou tentando criar uma igreja dentro da minha casa e comecei as leituras na Bíblia. O senhor tem alguma dica para mim, para como iniciar isso com a minha família? Bom, o que acontece é o seguinte: o que você está fazendo é extremamente sadio, ok? É algo que todo lar deveria ter, que é o hábito de se ter uma comunhão com a Bíblia, com a palavra de Deus, com orações, certo? Com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais. Mas eu também preciso te dar uma informação para que você analise, ok? Esse tipo de ambiente extremamente sadio, ele não substitui a igreja, ok? Ele é um auxiliar muito grande. Aliás, ele é um laboratório, tá certo? Mas o que você precisa, até para utilizar dentro da sua casa, com mais assertividade, tá certo? Com mais propriedade e conhecimento, você pode adquirir nesse ambiente coletivo. Outra coisa, você não vai conseguir estar com sua família para sempre, principalmente seus filhos, ok? Então, quando você pega seus filhos e coloca num ambiente religioso, tá certo? Ele vai conviver com influências da idade dele, tá certo? Com os mesmos princípios que os seus. Isso é muito, muito legal, por quê? Porque se você mantém somente os seus ensinamentos, certo? Eles não são suficientes, porque seu filho precisa de socialização. Então, todas as vezes que eles vão lá para fora lidar com crianças que não obedecem o princípio que você está oferecendo, isso é muito confuso também para eles. Então, é muito importante que seus filhos convivam com crianças, certo? Que já obedecem aquilo que você está ensinando, tá certo? Hoje, principalmente para você que está nos Estados Unidos, não sei onde é que você está, talvez arrumar uma igreja de idioma brasileiro seja difícil. Talvez o nível de trabalho e a intensidade cujo qual você e sua esposa têm que estabelecer para vocês é um ritmo tão acelerado, certo? Que o tempo que você tem ele é muito pequeno. Tem uma série de variáveis que pode estar em torno da sua vida. Outra coisa, os exemplos negativos de líderes religiosos e de líderes dominadores, abusivos e uma série de coisas também pode acabar influenciando isso, tá certo? Hoje você está aí, provavelmente, se você levar seus filhos para uma igreja brasileira, eles talvez até sobrevivam, seus netos não sobreviverão. Eles estudarão em colégio americano, falarão, terão amigos americanos, falarão o inglês, certo? Como já a língua nativa deles. Então, tem uma série de variáveis. Como você é o provedor, é o cara da direção da sua casa, o sacerdote, eu acho que você está fazendo isso de uma forma muito legal. Eu só diria para você, tire dos 7 dias da semana um períodozinho, seja na manhã ou seja à noite, para conduzir todo esse grupo seu,
certo? A um ambiente religioso, cujo qual eles se familiarizem. É muito legal você fazer isso, certo? E aí, então, você vai receber ou do púlpito da igreja, ou às vezes de grupos de estudos que podem ser online, de forma remota, informações para que você treine seus filhos, tá certo? É muito legal você fazer isso. E parabéns, meu irmão, parabéns por montar uma estrutura na sua casa, certo? Mas fica a dica de que ela não é suficiente. Você já frequentou alguma igreja em algum outro local? Vem de uma família religiosa? Existe alguma coisa, exemplos negativos, algumas coisas ruins que te fez meio que perder o interesse do relacionamento coletivo religioso? Não tive nenhuma experiência ruim. Inclusive, muitas experiências boas, mas não em uma religião específica. Sempre as minhas experiências foram: um amigo chamou para ir na igreja, comecei a frequentar aquela igreja, um outro parente me chamou, sempre experiências muito boas com a religião. Pô, é legal. Bom, eu vou te falar uma coisa. Então, como você entrou na live de um pastor, eu não vou te recomendar uma leitura do Zaratustra, eu não vou te recomendar uma literatura do Espiritismo, eu vou te recomendar a literatura bíblica, tá certo? Quando você introduz a Bíblia dentro da sua casa, Sim. você está dizendo ao mundo espiritual, aquele mundo espiritual, que ele tem acesso à sua casa, ok? Então você abre uma porta, há um portal, vamos dizer assim, né? Vamos uma visão mais ampla aí. Abre um portal de legalidade para que anjos, o Espírito Santo, ele entre na sua casa. Inevitavelmente, isso estabelece controle dessa linha espiritual sobre a sua mente, sobre a mente de sua esposa, sobre a mente de seus filhos. Quando isso acontece, certo? É como se uma luz acendesse, tá certo? E aí o mal vai tentar apagar essa luz. Então você começa inevitavelmente a também sofrer o que nós chamamos de opressão. Possessão é quando o mal consegue tomar sua mente. Opressão é quando ele não é capaz de tomar sua mente, mas ele te aperta. Angústia, há uma série de coisas. Então, por isso que a instrução nesse ambiente é muito importante. Então, estou vendo que você é um cara equilibrado. Antigamente eu dizia assim, depois de um evento como esse: procure uma igreja mais perto da sua casa. Hoje eu diria para você: procure uma igreja mais perto da sua Bíblia. Porque às vezes a igreja está perto da sua casa, mas longe da Bíblia. Tá certo? Isso. Mas olha, cara, eu vejo com bons olhos e acho que simplesmente faz isso. Vai numa agência do reino, pegue o nível de relacionamento, mesmo que seja superficial do jeito que você quer, eu não sei, timidez, uma série de coisas. São variáveis que não vêm ao caso, tá certo? E depois ali você leva para sua casa, como um passarinho que vai lá fora, pega um inseto grande e ele volta meio que triturando no bico para chegar em casa e dar para os filhotinhos. Parabéns, irmão, que Deus te abençoe. Pastor, será que caberia mais uma pergunta? Claro, vai lá. Ok. Assim, para nós iniciarmos o nosso estudo bíblico em casa, fazer orações juntos, eu e minha esposa, com o nosso filho, que tem 1 ano e 9 meses, Legal. temos algumas conversas. Nós iniciamos os estudos e aconteceram alguns fatos, não são fictícios, alguns fatos incomuns dentro da nossa casa. Como, por exemplo, eu caí da escada de forma muito estranha, como se alguém... Eu analisei eu desço essa escada todos os dias. E sempre na madrugada, até com sono, eu já desci. Então, eu tive uma queda na escada muito estranha, parecendo que alguém me empurrou. Sendo que eu sempre uso a mão, o corrimão para segurar, não consegui nem segurar. Outro fato estranho aconteceu ontem à noite. Eu estava brincando com meu filho, sempre brinco com ele, com um carrinho de empurrar. E quando eu passei numa porta do banheiro,
a porta, ela fechou de uma vez. Eu achei que era até minha esposa. Eu falei, mas ela tá lá com a luz apagada. Empurrei a porta e fui ligar a luz. Quando eu empurrei a porta, não tinha ninguém. Até comentei com ela. Eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa muito estranha aqui agora. A porta fechou de uma vez. Mas deixei para lá, né? Então, aconteceu essas coisas dentro da minha casa. Não sei se isso é O que acontece é o seguinte. presença, não sei. Nós temos que ter muito cuidado quando vamos tratar disso aí, tá certo? Se você me acompanha um pouquinho, você sabe que eu fujo do radicalismo. Sim. Tá certo? Você pode ter caído por uma falta de atenção. Com certeza. Okay? Pode ter acontecido, a porta pode se fechar por uma corrente de ar, uma série de fatores. Sim. Mas quando você me descreve o ambiente cujo qual você está criando, isso passa a não ser uma coisa tão comum. Ok? Eu só aprendi uma coisa. A melhor maneira de Deus se mostrar para alguém não é aparecendo para essa pessoa simplesmente. É mostrando que a oposição existe. Eu tive o privilégio de conhecer o diabo antes de conhecer a Deus. Entendeu? E como você diz, não foram coisas fictícias. Foram experiências muito reais, que não vão servir para os outros, mas que serviram para mim. Eu estou 32 anos nesse caminho e nunca me afastei desse caminho, certo? Então, eu acho que você, na sua leitura, você tem que fazer o seguinte, eu te recomendaria isso, tá certo? Faça as suas orações, certo? E falando para Deus, Senhor, eu tenho pouco conhecimento a seu respeito, certo? Nós vivemos hoje numa enxurrada de informações, todo mundo dizendo que está certo, que é desse jeito, que é desse jeito. Um diz que não pode cortar cabelo, outro diz que não pode fazer isso, outro diz que não pode fazer aquilo, tudo, tá certo? E eu estou me introduzindo agora na tua presença. Se revela para mim, me mostra um ambiente onde eu consiga viver uma vida legítima ao teu lado. Minha casa é a morada dos teus anjos, aqui é onde eu quero a tua presença e me esclarece tudo isso que está acontecendo. Já já você vai viver experiências, Bruno, como, por exemplo, às vezes você está orando, sabe? Experimenta isso para você ver, é uma coisa muito legal. Você vai para o cantinho da sua cama e ora. Dobra o joelho e ora. Às vezes você vai sentir alguém sentando, cara, no colchão. É um negócio assim... mas é algo extraordinário, cara. Sabe? É aquela presença que não te traz medo, que diz, cara, tem alguém aqui comigo. E eu consegui acessar, apesar de não merecer, porque o que Deus está fazendo com você, Bruno, é te dando filiação. O que Deus está dizendo para você, Bruno, é que Ele é teu pai. Entendeu? Ele é teu pai. E por isso Ele está te trazendo para perto. Ele está, certo, fazendo com que você entenda o mundo dele. Ele poderia te proteger para você nunca viver nada de mal. Mas aí você não entenderia o mundo dele, certo? O mundo dele, ele permite que você veja o mal e que muitas vezes o mal ele te atinja. Ele não pode te destruir. Isso ele não tem autorização. O que você está vivendo, irmão, é a experiência de filho. Entendeu? E que Deus continue te abençoando aí e te dando vitórias. Você está em que local nos Estados Unidos? Eu moro em New Jersey. Eu tive aí esses dias. Ah, é? Eu estava no Brasil, eu cheguei essa semana. Eu tive em Newark. Newark, do lado da minha casa aqui, do lado de 30 minutos, né? Eu moro em outra cidade. Então, eu tenho amigos em Newark, tenho amigos em Salt River. Do lado da minha casa, 10 minutos. Tem amigos em Long Branch, tá certo? Então, eu tenho uma turminha aí, viu? Todo janeiro, normalmente, eu estou por aí. Um grande abraço, Deus abençoe. Fique com Deus. Fique com Deus, tchau. Sai no X. Isso. Bom, gente, 2 perguntas legais, muito inteligentes, muito instrutivas.
certo? Eu acho que dá para a gente ficar por aqui. Tá certo? A live vai ficar salva e quarta-feira nós estamos de volta. Amanhã eu estou em Guarulhos. Se quiser informações, ainda dá, aí acredito, para participar. E sexta-feira, São Carlos, interior de São Paulo, vai ser bem legal. Tá joia? Um grande abraço a todos. Obrigado aí àqueles que participaram. Graça e paz.